Não, o Nubank é o banco digital que está fazendo... Ele não tem agência. Muda a transação Sim, financeira. É mais um banco, mas todo mundo hoje joga nas regras deles. Eles é que dão as regras, eles controlam... Aqui no Brasil, eles não controlam o Banco Central brasileiro, mas eles controlam os grandes bancos. É a mesma coisa, bem dizer. Aqui, o que o Fernando Henrique fez? Isso foi obra dele. O Brasil é um dos mercados melhores para bancos. Tinha 700 bancos no Brasil. 1.000 e tanto na década de 70, 80. Aquelas sucessivas crises que tivemos na década de 90, o que eles faziam aqui, o governo do Fernando Henrique? Os bancos iam quebrando, iam ficando em dificuldade, porque ele vivia, com toda aquela crise, eles ficavam subindo o juro, os bancos tinham dificuldade. Ele falava, tá bom. Criou um programa chamado ProAir, que era um programa para você refinanciar um banco que estava em dificuldade. Porém, a condição era a troca do controle. Então, o banco estava com dificuldade, eu vou dar um ProAir, mas você tem que sair, tem que vender para o gringo. Então, um monte de banco foi vendido para o gringo, o Bameirindos foi um deles. O Nacional o Nacional virou ABN, né? O Bameirindos, né? O Econômico, todos eles foram sendo vendidos. O Bameirindos foi comprado pelo HSBC, o Nacional o Banco Real pelo ABN Anro O Real virou Santander, né? Exatamente, o Real virou Santander, o ABN comprou o Banco Real também, depois o Santander comprou o ABN. Mas o holandês, ABN, comprou o Banco Real. Acho que o Nacional foi pro Itaú, né? Depois foi um pro outro. Eu sei que com isso ele conseguiu colocar todos os bancos que ele queria na mão do estrangeiro. Já que o Banco Central aqui não é um privado, é público, e o Banco Central tem obrigações de Estado, ele é independente em relação ao governo, mas ele é um órgão de Estado, né? Ele, em tese, ele não tem que obedecer banqueiro internacional. Então, como ele não podia mexer no Banco Central, ele falou, quer saber, então eu vou comprar o sistema bancário todo. Foi assim, Fernando Henrique vendeu os bancos brasileiros dessa forma, sem vender. Deu todo mundo quebrado, ele falava, eu vou salvar, mas você tem que trocar o controle. Com isso, trocou o controle de todo mundo, ficou só dois, Itaú e Bradesco. O Safra, ninguém mexia com ele, porque tinha o dinheiro da colônia judaica, tá lá. O resto, mexeram com todos. Acabou. Mas e o Banco do Brasil e a Caixa aqui, público, por exemplo? Né? Não, público. Isso aí, se o Brasil quebra, segue no jeito que está e fica endividado, esse banco tende a assimilar todo esse prejuízo. Sim, esses bancos, na verdade... O prejuízo do Brasil é o Banco do Brasil. Na verdade, assim, se esses bancos tiverem problema... Na nossa reserva o cara que empresta dinheiro, que compra a dívida do Caixa do Banco do Brasil, está pressupondo que num problema com esse banco, o Tesouro Brasileiro injeta dinheiro no banco. Sim. Emite dívida pública, emite notas do Tesouro Nacional e injeta e cobra o prejuízo. Isso é o que está implícito, né? Digamos assim, né? Porque assim, não é que está escrito que tem essa garantia, mas o acionista é o governo brasileiro. Então, é a União. Então, se um banco desse fica insolvente, ou ele não paga, ou é como se a União não pagasse. A União teria que fazer uma emissão de dívida e o Tesouro fazer um aporte nesse banco. Sabe por quê? Assim, e aí a gente falando de Brasil agora, vou saindo desse cenário global, porque eu não vou atingir isso tudo. Mas quando você pega um governo igual a gente tem hoje, com as reservas que a gente tem, que já são garantias, e começa a emprestar dinheiro para outros países que também estão quebrados. Você em que ponto, até que minuto a gente vai segurar isso? Isso aí é dinheiro que não volta, né? O que o Lula emprestou para a Venezuela... Isso não vai voltar, mas isso até que é uma irresponsabilidade isso? total. Isso é mais fácil você fazer a doação, porque senão não vai voltar. Porque são valores significativos, não são... Eu falo assim, esse investimento feito aqui dentro, você consegue fazer uma estrutura bacana. Mas você vai emprestar dinheiro pro cara fazer coisa lá, que ele nunca vai te pagar, e enquanto isso você deixa o brasileiro aqui morrer de fome, morrer na fila do SUS e morrer... Corta da educação, corta da segurança. A educação, na verdade, não precisa de mais dinheiro, ela precisa de eficiência, né? Porque tem muito dinheiro e a educação é um lixo, né? De educação, que a gente está daqui, de ensino que nós damos, nossas escolas são o 100º lugar lá. Então, na verdade, você teria que... o orçamento é ótimo da educação, o que não tem é eficiência no uso do dinheiro. Tem que mudar o método. Exatamente, ali, né? Tem que mudar, parar de pôr Paulo Freire. Né? Eles falam que nunca pôs Paulo Freire no Brasil. Como não? Quem fala... Esse dia a gente falou de Paulo Freire aqui, os caras começaram lá no comentário lá.
Quem fala de Paulo Freire é porque não leu o livro do Paulo Freire, nunca colocou Paulo Freire no Brasil. Paulo Freire é uma educação para alfabetizar adultos, não é criança. E o povo fala um punhado, velho. É só você ler o que é o socioconstrutivismo e você vê que ele está presente até em escola privada no Brasil. Tem método de escola privada que é socioconstrutivista. Que o cara, a educação dele, na verdade, é o que você quer, o que você quer aprender hoje. Não tem que ser assim a educação. O que você quer aprender? Desculpa, você tem que saber escrever direito, falar português, tem que saber fazer conta, tem que saber o básico. Pô. Isso não é o aluno que escolhe isso aí. Isso aí, o currículo é dado assim, as coisas básicas que ele precisa saber. O cara não consegue ler e se comunicar, ele vira um analfabeto funcional que não entende o que ele fala, não entende o que ele escreve. A maioria dos brasileiros hoje tá assim, né? Não sabe ler não sabe entender o que lê. Sim, sim. O cara sabe repetir a palavra, mas a frase não faz sentido na cabeça dele. Você acha